Agora a gente vai falar sobre um item essencial na mesa do brasileiro, que é o arroz. Deve ter a safra brasileira de arroz 25, 26, aí a gente está falando que está em torno de 12,4% inferior a menos no comparativo com o ano passado. São esperadas 11 milhões e 200 mil toneladas, foi o que apontou o terceiro levantamento de safra de grãos da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Para analisar as perspectivas da produção de arroz para 2026, nós vamos conversar agora com a Andressa Silva, que é diretora executiva da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, Abiarroz. Bem-vinda ao Hora H do Agro, obrigada pela participação, Andressa. Eu queria então começar te perguntando nesse sentido de previsão, né? Tendo em vista esses números que a Conab apresenta, quais que são as atuais condições mercadológicas no arroz, né? Que justificam essa redução, o que está acontecendo no campo, né? O que anda acontecendo no campo para a gente estar olhando esses números. E aí queria entender como que a gente conversa sobre isso nesse comecinho de 2026. Mariana, primeiro, muito obrigada pelo espaço. É importante a gente falar um pouco sobre o arroz, justamente como você colocou, é um produto importante para a segurança alimentar e também é um produto tradicional do consumo do brasileiro. E acho que é importante contextualizar um pouco como nós chegamos até 2025 para entender depois o que nós esperamos de 2026. Tá? Nós viemos, então, de uns 2 ou 3 anos de uma produção abaixo da média anual, que é de cerca de 11 milhões de toneladas, em função das condições climáticas. Então, sofremos com estiagem e enchentes. No ano passado, as enchentes que se abateram sobre o estado do Rio Grande do Sul acabaram comprometendo a comercialização e a produção já era inferior à média. Então, isso fez com que os preços de arroz no mercado subissem. Com menos oferta de produtos, os preços subiram e ficaram mais atrativos para o produtor. O produtor, então, aumentou a área de produção, não só no Brasil, mas no Mercosul também. O Mercosul é um produtor de arroz concorrente do Brasil, exporta produto para o Brasil também. E no mundo, houve, em função das condições climáticas, um aumento da produção. Isso gerou, então, um excesso de oferta no mercado interno brasileiro e os preços, então, deprimiram. Então, houve o inverso, né? No ano passado, nós tivemos bons preços e esse ano os preços ficaram muito aviltados. Essa situação acaba sinalizando ao produtor a necessidade de ajustar a área de plantio, para que possa haver uma reação nos preços e para que no ano de 2026 nós tenhamos preços mais remuneratórios para a cultura. Então, confirma essa estimativa da Conab de uma redução da produção de cerca de 12% ou mais, porque ainda não encerrou o plantio, né? E isso provavelmente vai trazer um cenário de mais alívio para o produtor e também para a indústria, porque esses preços muito aviltados também não interessam à indústria, já que os custos de produção da indústria, de beneficiamento e de insumos continuam elevados. Pois é, essa parte de beneficiamento, o pós, né? Quando a gente está falando entre o pós-colheita, né? Entre o campo e a indústria, existe esse local que é estratégico, que é do beneficiamento, que é até da própria logística de armazenagem, né? Tudo isso está nessa panela de pressão quando a gente fala da formação dos preços. Agora, você falou de ajuste de área de plantio. Como que a indústria acompanha isso do ponto de vista de vocês não são os produtores rurais, mas certamente tudo que o produtor rural decide no campo afeta a indústria. Então, vocês estão com uma expectativa de um amplo ajuste de área? O que está se falando dentro da indústria quando a gente olha para essa tomada de decisão do produtor rural, se ele de fato vai ampliar ou não essa área? Bom, de 2024 para 2025, houve um aumento da produção de cerca de 20%, em decorrência do aumento da área de plantio. E em 2025, então, houve um excesso de oferta por conta da produção. Esse ajuste vem para 2026, a expectativa é que haja uma redução da área de plantio de cerca de 10%. Existe no Rio Grande do Sul o Instituto Rio Grandense do Arroz, que faz o cálculo da estimativa de produção
E, como você sabe, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, responsável por cerca de 70% de todo o arroz produzido. Então, o IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz, faz esse acompanhamento para entender qual que vai ser a perspectiva de produção do ano seguinte, e nós acompanhamos por aí. A Conab faz um acompanhamento a nível nacional, existem outros estados produtores, como Santa Catarina, que tem uma importância, produz cerca de 10% de toda a produção nacional, e também estados no Brasil Central, que no ano passado, em função dos preços atrativos, também aumentaram a produção de arroz. Então, nós trabalhamos com os números do IGA e da Conab para formar um entendimento em relação a como vai ser a expectativa de produção e redução diária do ano seguinte. Então, nós estamos realmente trabalhando com esse número de 10% de redução diária. Mas lembrando que, como o plantio ainda não acabou, esse número ainda pode variar para menos. Certo. E aí, eu queria entender, se você falou do IRGA ali, da própria Conab, mas que estão nessa frente de levantamento de dados os quais vocês se utilizam. O Abiarroz, a indústria, de alguma forma, tem uma aproximação com o produtor rural? Como que é essa conversa, esse diálogo entre quem realmente está no campo? Existe alguma interlocução ou vocês, de alguma forma, não se aproximam tanto porque o lance é a indústria, depois que já está colhido? Na verdade, Mariana, no ano passado, no ano de 2024, quando ocorreram as enchentes, o setor produtivo e a indústria se uniram bastante, inclusive para fazer uma interlocução em nível de cadeia com o governo federal. E nesse momento, a relação da indústria e produção é muito positiva, muito próxima, e existe esse alinhamento em relação à necessidade do equilíbrio da oferta e demanda, o que vai acontecer a partir da redução diária, redução da produção, e na outra ponta, um trabalho para aumentar o consumo do arroz e também o escoamento do excedente de arroz para o mercado externo. Você adiantou uma das minhas perguntas aí, porque eu ia falar sobre o consumo, porque a gente vê vários dados ao longo dos últimos anos, assim, que apontam que o brasileiro tem consumido menos arroz e feijão. A indústria sente isso. Como que vocês enxergam esse comportamento de consumo? Porque, de fato, é algo que reflete a decisão de compra do brasileiro, reflete o poder de compra, reflete, inclusive, muitas vezes, se ele está comendo dentro de casa ou mais fora, né? Então, esses números que a gente vem vendo de uma retração, a indústria está sentindo e está fazendo o quê, então? Queria entender um pouco mais na ponta se do lado do consumidor existe campanha, existe um diálogo com, não sei, nutricionistas. O que a indústria está fazendo para fomentar a importância do consumo de arroz pela população? Mariana, se você olhar em um período de tempo de 40, 50 anos, que foi a análise feita pela Embrapa, que levou a essa conclusão de uma redução de consumo, realmente houve essa redução. Porém, a Biarroz trabalha com os números da Conab e, de acordo com o levantamento de safras, nos últimos 5 anos, houve uma estabilidade no consumo. O consumo, na verdade, oscilou de 10 milhões e 500 mil toneladas para 11 milhões de toneladas. Em 2025, foram 11 milhões de toneladas e para 2026 se confirma a mesma perspectiva. Então, nós trabalhamos com a estabilidade. Mas é claro que a pandemia acabou levando a novos hábitos de consumo, né? Então, o consumidor passou a consumir mais fast food e ultraprocessados, e isso despertou um alerta na indústria no sentido de que é preciso dialogar melhor com o consumidor, levar informações com credibilidade para que ele possa fazer uma tomada de decisão mais esclarecida, mais consciente. E nesse sentido é que nós pensamos, então, no desenho de uma campanha de valorização do arroz, que é justamente para que o consumidor resgate essa referência da importância do arroz na alimentação, tanto em questão de saudabilidade, mas também a importância do arroz para o Brasil, porque nós somos autossuficientes na produção de arroz. E isso é motivo de celebração, porque é um alimento amplamente consumido e que, se nós não tivéssemos essa produção autossuficiente,
nós teríamos que importar esse produto e aí ficar sujeito a alterações de câmbio e mesmo de qualidade. Então, trazer para o consumidor essa ideia de que o arroz também tem uma importância econômica e social para o Brasil, nesse sentido de gerar renda, desenvolvimento social, emprego, é interessante para que crie uma identidade entre o consumidor e o produto, né? E aí nós estamos explorando essa questão de levar informação e desenvolvemos então a campanha Arroz Combina. Essa campanha foi lançada no dia 31 de outubro, que coincidentemente é o Dia Internacional do Arroz, e nós estamos trabalhando num formato digital. Então, identificamos ali alguns influenciadores que têm conhecimento do arroz, seja na área de gastronomia, de saúde, de bem-estar e de ciência também, e eles vão ser os nossos interlocutores para alcançar diversos nichos de público. Então, e uma questão interessante, Mariana, é que os primeiros conteúdos que foram divulgados foram ensinando a fazer arroz e tivemos um acesso bem interessante. Ou seja, falta até essa informação básica, né, para o consumidor. E o público alcançado ficou ali abaixo dos 30 anos. Então, são potenciais consumidores que não têm informação com relação à facilidade do preparo, à versatilidade do arroz, e que, por isso, acabam procurando alternativas. Então, é nosso dever, enquanto indústria, tentar trabalhar essa informação de qualidade com o consumidor e para que ele possa, então, fazer uso do arroz em todas as suas formas, não só o arroz no prato, mas arroz doce e outras combinações também. Interessante, interessante, inclusive olhar para essa faixa etária, né, que recorre à internet para absolutamente tudo e muitas vezes, em vez de perguntar dentro de casa como é que faz o arroz, vai ver na internet. É por isso que é isso, se o setor não ocupar esse espaço, talvez alguém ocupe, né? E nada contra o pessoal da gastronomia, mas é importante ensinar desde isso, assim, né? Desde a indústria e, de preferência, incluir o produtor rural nisso aí também, para o pessoal ver o valor do produtor rural nessa cadeia toda, né? Agora, você também tinha falado dessa importância da valorização do brasileiro valorizar o arroz, por uma questão da nossa autossuficiência, né? Do que a gente planta e abastece o país. Agora, o que a indústria tem olhado para exportação? Porque é importante a gente também trazer para a audiência aqui que também arroz tem diferentes tipos de arroz, né? Tem arrozes no mundo, né? E os países ali também trabalham com importação e exportação por essa variedade. Como que a indústria se posiciona? Que vocês estão, como que está a performance de exportação? Queria entender um pouco como que vocês olham isso dentro aqui desse fim de 25, começo de 26. Esse cenário de oscilação entre excesso de produção e uma redução na produção é cíclico na história do arroz. E em 2009, quando a BiArroz foi criada, nós olhamos para essa questão, a necessidade de haver um maior ajuste entre produção e oferta, e então focamos nesse trabalho de exportação do arroz para enxugar o mercado e exportar os excedentes, não só do Brasil, mas nós também absorvemos os excedentes do Mercosul. Então, havia essa necessidade de fazer um ajuste e passava pela exportação. Em 2012, nós fizemos, então, um convênio com a Apex Brasil, que é uma agência de exportação, de promoção, exportação e investimento do governo. E, a partir desse convênio, nós mapeamos alguns mercados-alvo e começamos a desenvolver ações de capacitação das empresas, porque muito do arroz exportado era feito por intermédio de tradings. Então, nós começamos a capacitar as empresas para acessarem o mercado externo, e trabalhando com diversos níveis de maturidade exportadora. Havia empresas que já exportavam, outras que nós temos um histórico de que não exportavam e hoje estão bem posicionadas no mercado externo. Participamos também de feiras internacionais, de missões, inclusive com o governo federal, a convite do governo. Esse ano nós estivemos na China, em 2025 nós estivemos na China, no México e também na Nigéria. E também houve uma visita do presidente da Angola ao Brasil, nós também estivemos junto ao governo para trabalhar esse mercado. E, além da participação em feiras e missões, promovemos também rodadas de negócio
e trazemos formadores de opinião de outros países para conhecerem a nossa estrutura. Nós temos uma indústria muito avançada, uma produção altamente tecnológica, que respeita os padrões rigorosos sanitários, ambientais, e sustentabilidade, que é um ativo que também nós precisamos comunicar melhor. E daí, esse ano, em 2025, trouxemos exportadores e formadores de opinião do México, que é um importante mercado para o arroz brasileiro. Essas são as ações do Brazilian Rice, que é o projeto que foi criado em parceria com a Apex Brasil, e nós, então, mapeamos para esse ano de 2026 novos destinos, novas ações, participações em feiras, proposições de abertura de mercado para o governo federal. Então, nós estamos trabalhando bastante para a abertura do mercado chinês. Você imagina que é o segundo maior produtor e consumidor de arroz no mundo, atrás da Índia, e estamos focando nesse mercado, para além das ações que já fazemos tradicionalmente junto aos nossos associados e aos mercados consolidados.